Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial sobre D3JS. O meu nome é Ney e hoje eu queria mostrar como exibir os dados na tela, né, através dos gráficos usando o D3. Vamos lá. Na aula anterior, o que eu mostrei? Eu mostrei como fazer os três elementos, né, o retângulo, é, o círculo e a linha. Então, esse aqui era o código, né, da aula anterior. Para esse vídeo eu não vou precisar mais disso, né? Então eu vou tirar. Mas eu vou manter o Canvas, né? Que é onde a área de trabalho, né? Então eu vou precisar para desenhar o gráfico nele. Nesse caso eu vou usar eu poderia usar dados vindo de um local externo, por exemplo, um arquivo JSON ou um arquivo CSV, né? Mas nesse caso eu vou colocar os dados direto dentro do código para ficar mais fácil para os primeiros exemplos. Então, eu vou criar uma variável aqui, né? Chamar lá de data array. E aí eu vou colocar três valores aqui, né? Só para começar, tá? Então, como que funciona? Aqui no caso, eu poderia fazer vários tipos de gráfico, né? Mas nesse caso, eu vou mostrar primeiro como fazer um gráfico de barras, porque eu acho que é mais simples para começar. Então, eu vou criar a variável do gráfico de barras, né? E aí eu já chamo direto o canvas, que é onde eu vou desenhar, né? Onde que eu vou fazer os elementos que vão ser as barras. E aqui eu vou dar um select all. Esse método aqui eu não tinha mostrado ainda. Ele parece com um método select que você usa para pegar um elemento, né, dentro dentro da página. Mas nesse caso aqui você pega todos os elementos de um determinado tipo. Então, nesse caso eu vou pegar todos os retângulos, porque eu vou usar barras, né? Então, retângulos. E aí, só que aqui não tem nenhum retângulo, né? Eu vou criar eles através dos dados. Então, eu tenho que selecionar os dados primeiro. E aqui eu vou usar o atributo, o método data, e vou declarar qual vai ser, da onde que vai vir da onde que vão vir os dados, né? Nesse caso aqui dessa variável. Então, como que funciona? Ele vai selecionar cada retângulo e vai, eu vou mostrar aqui, vai ser mais fácil. Então, vou colocar um console.log bars. Eu quero ver o que são as barras agora, né? Então, primeiro eu vou mostrar só esse daqui, vai ser mais fácil de ver. Então aqui ele volta um array, né, vazio, ó, length 0. E aí quando eu coloco o atributo data e declaro aqui o data array, se eu der um reload, ele volta já um array com comprimento de 3, né? Então ele tem 3 espaços ali para eu adicionar dados, né? E aí eu vou dar um método de entrada, que é o enter, e se eu der reload aqui, o que acontece? Ele já adiciona os 3 objetos, e aqui está o dado de cada um deles, né? De cada um desses aqui, né? A partir disso, eu posso fazer o, o retângulo, né? Então, eu coloco o retângulo e aqui eu vou colocar a largura dele. Só que nesse caso, normalmente como eu colocaria, né? O valor direto, entendeu? O número aqui
um valor para determinar direto a largura. Mas nesse caso nós vamos usar esses dados aqui para determinar a largura da barra. Então eu vou colocar uma function aqui e aqui como que funciona? Então para eu pegar eu estou com esses dados aqui, né? A gente está com esses dados. Então eu vou colocar o D aqui, que significaria, poderia ser qualquer número ou qualquer letra, qualquer número não, mas qualquer letra, qualquer palavra para determinar esses dados aqui. Eu prefiro o D porque é mais fácil de eu ler depois, né? Mas poderia ser qualquer coisa. Então, vou dar um return D. Então, o que que eu estou voltando? Eu estou pegando os dados e estou retornando eles para o valor da largura, né? Eu vou colocar também uma altura, mas nesse caso eu vou declarar para ficar todas as barras com a mesma altura. Eu salvei aqui e na hora que eu recarregar, o que que ele me volta? Ele volta um quadrado preto, né? Só que era para ele voltar três coisas, né? Na verdade, ele voltou três elementos, né? Aqui, ó, três retângulos, só que tá um em cima do outro, estão vendo? Então, porque ele começa a desenhar da ponta. Se você não coloca, se você não determina o local para ele, né, onde ele vai ficar tudo um em cima do outro. Então, nesse caso, eu vou colocar o atributo y, que o atributo y é o eixo y, né, que é esse eixo na vertical. Então, eu vou colocar a distância dele no eixo da vertical. Só que eu vou fazer através de uma function. Se eu colocar o mesmo valor para todos, o que que vai acontecer? Todas elas vão continuar uma em cima da outra, só vão ficar num lugar diferente. Então, aqui vão dois parâmetros, o dado e o index. O index nada mais é do que 0, né, 1, 2, e aí continua a contagem. Então, ele vai ver qual é o valor do index de cada um desses dados, e aí ele volta aqui. Então, vou dar um return e eu vou multiplicar por 100. Então, seria 0 vezes 1, né? 0 vezes 1, 1 vezes... Não, 0 vezes 100, que vai dar 0. 1 vezes 100, que vai dar 100. E 2 vezes 100, que vai dar 200, né? Então, eles vão ter a posição deles no eixo y diferente uma das outras. Quando eu salvar aqui, ele volta as três barras separadas. Só que elas ainda estão muito pequenas, né? É ruim de visualizar o dado assim, porque como elas são muito pequenininhas, muito iguais umas às outras, fica complicado de ver o dado assim. Mas a gente pode aumentar isso simples, fazendo uma multiplicação aqui, por exemplo, por 10. Que aí eles... Isso. E aí eles ocupam, inclusive, o canvas inteiro, né? Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, basicamente isso. Eu sei que essa parte é um pouco mais complexa. Se você tiver alguma dúvida, rever o vídeo, né? Mas qualquer coisa também pode perguntar nos comentários que eu vou tentar explicar melhor. Mas é isso e até a próxima aula. Obrigado.